Olá, bom dia. É um prazer ter vocês conosco neste momento tão especial, que é a nossa 34ª Semana da Educação Professor Paulo Freire. Recebemos nosso palestrante, o professor Miguel Ribeiro. Miguel, que é doutor e mestre em Educação Matemática pela Universidade de Huelva, na Espanha, mestre em Matemática Pura pela Universidade de Coimbra, Portugal, e licenciado em Matemática pela Universidade da Beira Interior, também de Portugal. Realizou trabalhos em várias universidades ao redor do mundo: Espanha, México, Chile, Estados Unidos, Itália, Noruega, e é responsável por cursos de formação de professores e consultoria em países como Chile, México, Itália e Espanha. Pertence ao corpo editorial de várias revistas nacionais e internacionais. Atualmente é professor da Unicamp e coordenador do Grupo de Investigação e Formação de Professores, o CIESP-MAT. Estamos muito felizes em recebê-lo, professor Miguel, tá bom? Ele fará a palestra Diferentes Registros de Representação, Formulação e Resolução de Problemas em Matemática. Ao final, ou durante a palestra mesmo, ele vai conseguir ter o tempinho de responder as perguntas que forem aparecendo. Fique à vontade, professor. Ora, bom dia a todos. Obrigado, Tatiane, pela apresentação. Obrigado, Tarciane e Fabiana, pelo trabalho da tradução. Eu já combinei com a Tarciane e a Fabiana que vou tentar falar devagar, para facilitar a vida de todo o mundo, porque mesmo estando aqui na Unicamp há 6 anos, e do português, teoricamente, ser o mesmo, há muitas nuances da língua, tal como nós vamos ver, vai haver muitas nuances do entendimento matemático do professor e do trabalho com os alunos, e as diferentes registros de representação que nós temos que fazer para fazermos, eu vou começar pelo final, para fazermos o que ainda não foi feito. Porque o que tem sido feito na formação de professores e na nossa prática enquanto professores não tem dado os resultados que nós esperamos, que é a melhoria da qualidade das aprendizagens matemáticas dos alunos e, obviamente, não como objetivo prioritário, mas como consequência, a melhoria dos resultados dos alunos em qualquer prova, em qualquer exame que seja feito. Portanto, eu tenho que agradecer o convite para estar aqui com vocês, que estão a assistir em direto e quem vai assistir depois também na gravação vai ficar disponível. Portanto, agradeço o convite de participar nesta 34ª Semana da Educação. Eu podia fazer a discussão sem PowerPoint, mas acho que o PowerPoint é um apoio que nos ajuda, que facilita, e inclusivamente eu tenho algumas perguntas no PowerPoint. Eu estou a acompanhar aqui no chat do YouTube. Eu já tenho algumas perguntas no PowerPoint que quero que vocês vão respondendo, até para tentarmos uma dinâmica mais interativa, mesmo neste contexto de YouTube, que nós sabemos que perde sempre um pouco, mas tem outras vantagens de chegar onde seria difícil chegar aos lugares e aos tempos que seria difícil chegar. Eu vou já estar aqui. Ok. Portanto, eu vou começar com uma provocação. Alguém tem ideia do que é esta foto representa? Podem colocar aí no chat do YouTube. Que foi uma foto que fez muito furor recentemente nas redes sociais e que foi, inclusivamente, a foto que mais impacto causou nos últimos tempos e foi a primeira construída por inteligência artificial. E se repararem, o que nós temos aí é algo que não é verdadeiro. Porque o Papa nunca vestiu uma coisa dessas. Tal como diz a Uma Lorival, portanto, a inteligência artificial criando coisas que não são verdade. No mesmo tipo de registro, nós temos esta outra, que eu aí já deixei a legenda, que está relacionada com a imagem do Trump
a ser preso, algo que gerou bastante ruído, bastante burburinho nos Estados Unidos, mas que efetivamente é uma fake news. É algo que não é verdade e que foi repassado como sendo, para criar uma determinada visão, um determinado entendimento que quem passou queria passar. Eu não vou falar explicitamente de fake news no ensino da matemática, mas implicitamente eu vou fazer esse combate. Portanto, eu espero que esta discussão que esta apresentação, que eu espero que seja a discussão também, que nós vamos fazer aqui, sirva para nós começarmos a entender também que no ensino da matemática e que na formação de professores de matemática existem muitas fake news, existem muitas notícias falsas e existem muitas formas de fazer que nós hoje já sabemos não contribuem para a melhoria da prática, para a melhoria dos resultados, mas que nós continuamos a fazer porque sempre foi feito assim, porque alguém nos disse que era assim e ainda hoje continuam a replicar essas formas de fazer, inclusive na formação de professores. Mas eu queria pedir uma coisa. Queria pedir que, para ser mais interativo ainda, eu tenho o celular aqui, está aberto no Instagram, queria pedir que vocês vão ao Instagram do CIESMAT, que está aí no link no chat também, e que respondam à pergunta que está lá. O que é resolver problemas para vocês? Porque eu depois vou ver as vossas respostas e vou, inclusivamente, usar algumas das vossas respostas nas discussões que vamos fazer. Portanto, se nós queremos uma sociedade melhor, temos que pensar em ter e em fazer uma formação também ética. E o que é que é um outro aspecto que eu quero discutir aqui com vocês, a questão da ética, a questão das fake news, a questão dos traumas, eu uso palavras fortes para impactar mesmo, a questão da ditadura e a questão da anarquia. Então, como é que isso tudo se relaciona com as representações na resolução de problemas, com a formulação de problemas e com a nossa prática para mudarmos o indivíduo para que o indivíduo possa mudar o mundo. Portanto, se nós queremos uma sociedade melhor, temos de ter essa formação ética. Mas não adianta ensinar ética como disciplina. Porque, se fosse assim, vejam os tantos cursos de ética em algumas das áreas profissionais e o resultado que dá ou o resultado que não dá. E, portanto, da mesma forma, também vejamos as diferentes formações que nós temos tido com foco no conhecimento pedagógico e os resultados dos alunos continuam a ser maus. Portanto, também na nossa formação, nem se ensina ética, nem se pode ensinar, e essa é uma discussão que nós fazemos bastante, que nem se pode ensinar conhecimento pedagógico. Porque conhecimento pedagógico não se ensina, tem que ser vivido, de modo a efetivamente a transformar as nossas práticas, o fazer o que ainda não foi feito. Temos aí duas palavras bem fortes, a ditadura e a anarquia, porque se nós queremos melhorar os resultados dos alunos pelas aprendizagens matemáticas, muitos desses resultados dos alunos estão relacionados com a ditadura do nosso próprio conhecimento enquanto professores. E com as fake news que nós ensinamos mesmo sem sabermos que ensinamos. Estão relacionados também com a anarquia do entendimento matemático dos alunos, porque os alunos são cobrados para fazerem algo que efetivamente não entendem. Portanto, e para essa melhoria da nossa prática e dos resultados dos alunos, temos que pensar numa formação, numa prática e numa formação que seja especializada, que vá transformar vidas, até pelo tema da Semana da Educação, portanto, que vai transformar vidas e que vai possibilitar efetivamente o que nós chamamos de práticas emocionantes, mas que são simultaneamente matematicamente inovadoras.
E aqui matematicamente inovadoras no sentido de possibilitar que os alunos entendam o que fazem e o que fazem a cada momento. E obviamente que isso implica que nós próprios, enquanto professores, possamos entender essa matemática. Mas antes de começar a discussão propriamente dita sobre a resolução de problemas, e porque eu tenho visto muita gente, eu acho que não sou o único, mas eu tenho visto muita gente a falar sobre educação, formação de professores, e que fica óbvio que muitas dessas pessoas não fazem a mínima ideia do que é educação nem do que é formação de professores. Que nunca foram a uma sala de aula. A última vez que foram a uma sala de aula foi quando eles próprios foram alunos. E, portanto, não têm essa percepção efetivamente do que é a prática e do que tem necessariamente de ser melhorado nessa prática com as condições que nós temos. E também porque acho que é importante que vocês conheçam um pouco do meu lugar de fala, até para entenderem alguns dos que eu costumo chamar dos esoterismos, os meus esoterismos académicos, que são, muitas vezes são discussões bastante diferentes do que é usual, mas que a pesquisa mostra que tem impacto efetivamente na prática. E, portanto, eu vou falar aqui um pouco sobre a formulação e a resolução de problemas, também o nosso conhecimento interpretativo vai abordar, para possibilitar uma abordagem ética e matematicamente inovadora, para que a pesquisa efetivamente mostra que contribui para essa melhoria da qualidade das discussões matemáticas em sala de aula e, em consequência, resultados dos alunos. E, portanto, algo que é importante nós considerarmos que serve para todos nós, não apenas no ensino da matemática, não apenas na nossa prática enquanto professores, mas acho que é um ensinamento para a vida. Que o meu eu de hoje agradece ao meu eu de ontem, mas necessariamente trabalha para o meu eu de amanhã. Porque é o velho ditado de quem colhe ventos, quem planta ventos, colhe tempestades. Aquilo que nós fazemos hoje vai ter impacto no amanhã. Isto também relacionado com se o que nós temos feito hoje, o que fizemos ontem e continuamos a fazer hoje, não muda a realidade, nós temos que fazer diferente, porque continuar a fazer o mesmo e esperar resultados diferentes não é científico, é outra coisa. Nós estamos em setembro, eu vou ocupar 2 minutos só com isto. Nós estamos em setembro de 2023, aqui na 34ª Semana de Educação. Eu cheguei à Unicamp em 2016 e podem-se espantar, mas até 2015 nunca tinha ouvido falar na Unicamp. Portanto, não fazia a mínima ideia do que era a Unicamp até ter sido convidado para fazer o concurso por um colega. Mas antes de 2016 eu trabalhei em alguns países, tal como a Tatiana comentou aí, na apresentação, e esse trabalho em diferentes países ajuda também a ter uma visão de mundo um pouco diferente. Para além das vantagens de viajar, de conhecer novas pessoas, de conhecer novas culturas, também o trabalho ajuda a entender o ensino da matemática e a aprendizagem da matemática e a formação de professores de forma diferente. Mas onde é que surgiu a discussão que eu vou fazer hoje? Tem origem lá no início da minha prática. E 2010 não foi o início da minha prática, mas foi o início da minha prática formal enquanto pesquisador. E a problemática para eu trabalhar na formação de professores e para fazer pesquisa no conhecimento especializado e no conhecimento interpretativo do professor, com a preocupação efetivamente de melhorar as aprendizagens matemáticas dos alunos e a qualidade da nossa discussão matemática, vem da minha experiência enquanto formador de professores. Que eu acho que todos nós sentimos isso. Nós fazemos a graduação, vamos para a sala de aula, até podemos saber muita matemática ou achar que sabemos muita matemática, mas depois, efetivamente, na prática com os alunos, ou continuamos a replicar o tipo de coisas que nós aprendemos, a estrutura pedagógica e a estrutura da discussão matemática, ou se tentamos atribuir significado ao que os alunos dizem,
começa a ser difícil, efetivamente, de entender. E para mim esse foi a chave, o gatilho que me ajudou a pensar outras formas de ver e outras formas de fazer. Portanto, resolver os problemas da minha própria prática. Mas esta questão da resolução de problemas surge muito antes. Lá na década de 90, aconteceu em Portugal o primeiro programa de formação de professores com foco na resolução de problemas. E eu não disse, mas eu na década de 90 ainda não era professor. Mas o meu pai era professor dos anos iniciais. E o meu pai foi um dos 10 portugueses que participou como formador de professores neste primeiro programa de formação de professores com foco na resolução de problemas. Eu costumo dizer, eu senti na pele, porque na altura, não sei quais são as vossas experiências, vai depender da idade, mas na altura, se nós errávamos a conta ou errávamos a resolução do problema, sentia na pele, literalmente. Mas também senti na mente. Portanto, a transformação que efetivamente, para mim é o mais impactante. A transformação que efetivamente provocou na minha forma de ver e de pensar a própria matemática. E, portanto, a resolução de problemas está associada, e há muitos resultados de pesquisa que mostram isso efetivamente, apesar de eu ter sentido na pele, a pesquisa mostra efetivamente isso. A resolução de problemas está associada a pensar matematicamente. E se nós queremos que os alunos melhorem o seu entendimento matemático, não podemos só ensinar matemática, temos que desenvolver as formas de pensar. Mas há uma questão essencial até para, como diz aí a Fernanda, para ultrapassarmos os traumas que nós sentimos. Quando eu referi na pele, a mim não causou trauma. Causou dor na altura, mas como a experiência da resolução de problemas, numa perspectiva de generalizar a forma de pensar, não de resolver o problema e já está, ajuda efetivamente a que esses traumas vão reduzindo, vão sendo erradicados efetivamente. E, portanto, para mim, o que é essencial na resolução de problemas? Para que é que me serve a resolução de problemas? Qual é a melhor coisa da resolução de problemas? A melhor coisa da resolução de problemas é não ter que resolver problemas. Mas para nós não termos de resolver problemas, e pensa no contexto da nossa vida, o que nós menos queremos é ter problemas para resolver. Portanto, mas para não ter que resolver problemas, temos que antecipar os problemas. Temos que resolver o problema antes dele surgir. Isso aprende-se, matematicamente aprende-se a fazer. Temos que resolver o problema sem resolver o problema. E, portanto, na década de 90 em Portugal, 2016 aqui no Unicamp, hoje aqui online no YouTube, e quem sabe no futuro próximo até na vossa escola, estas discussões que nós fazemos. E com esta breve síntese, até para entenderem o porquê da mudança de foco que eu vos vou apresentar e vou discutir um pouco, alguém que vocês certamente ouviram já muitos falar, referia que que está associado à 34ª semana de educação, eu não consigo transformar o indivíduo, mas eu não consigo transformar a sociedade como um todo, mas eu consigo pensar em transformar o indivíduo para transformar a sociedade. Pequenos passos ajudam numa melhoria global. Mas eu não consigo pensar em transformar essa sociedade sem pensar em como transformar a nossa prática enquanto professores. E para transformar a nossa prática enquanto professores, porque cada um de nós faz o melhor que pode com as condições que tem. Então o que nós temos que pensar é como é que nós podemos melhorar as condições que temos. As questões estruturais não são na maior parte das vezes, não são da nossa responsabilidade. Mas as nossas condições de conhecimento que temos para poder fazer diferente daquilo que tem sido feito, essas são da nossa responsabilidade. E, portanto, necessitamos, obviamente, de transformar essa formação de professores. Porque o que tem sido feito não tem dado o resultado esperado. Pensando que o resultado esperado é
a melhoria da qualidade das aprendizagens matemáticas dos alunos. Por outro lado, o que deveria ter sido feito, há muita gente que discute, mas pouca gente faz. Então, o que é que nós temos que pensar? O que é que nós temos que passar a fazer? O que é que tem que passar efetivamente a ser feito? E o que é que nós propomos, não com promessas, mas com garantias de que efetivamente vai dar resultado. E garantias que vêm das questões que a pesquisa nos mostra, relacionadas com o ensino e com a aprendizagem da matemática. E, portanto, pensando nessas mudanças que são necessárias e quais são as transformações que o indivíduo tem ou não tem, ou que ocorre ou não ocorre, temos de pensar em qual é a ação para promover essas transformações, temos que pensar em qual é a ação que nós, enquanto professores, e aqui em particular de matemática, mais efetuamos, ou deveríamos efetuar, na nossa prática profissional. Porque essa ação que está associada a, se todos nós fizéssemos isso na vida, a vida em sociedade seria bastante mais fácil. E, portanto, se nós fizermos na nossa prática profissional, e eu não ensinar os alunos, mas possibilitar que os alunos vivenciem essa prática, vai contribuir para formar cidadãos mais ativos, participativos e necessariamente criticamente interventivos. E essa ação está relacionada com a interpretação. Como é que nós interpretamos o que os alunos fazem, como fazem, por que fazem, qual é o raciocínio matemático que está associado e o que é que sustenta efetivamente essas formas de proceder matematicamente. E isso está relacionado com, essa ação de interpretar está relacionado com o que nós denominamos de conhecimento interpretativo, que vai além de interpretar o erro, mas associa-se a entender o porquê desse erro, por um lado, e vai além de interpretar o erro porque tem que interpretar também as respostas que estão corretas. Não só focar o erro é importante, tem que passar a ser uma importante fonte de aprendizagem, porque temos que conviver com ele, mas não podemos repetir o mesmo erro vezes consecutivas, porque se na vida nós dizemos errar uma vez é humano, errar 2 vezes começa a ser estranho, errar 3 vezes, como está a ser gravado, eu não vou dizer o que é que nós dizemos em Portugal, mas é algo bastante mau. E, portanto, errar uma vez para os alunos é normal. Errar 2 vezes já significa que não foi entendido o motivo do erro. E, portanto, que o erro não serviu de aprendizagem. E errar várias vezes, há um problema grave no entendimento matemático dos alunos e, portanto, na prática que nós desenvolvemos, não só a nossa prática, mas a forma como é discutida a matemática. E, portanto, assumir essa centralidade das discussões matemáticas, do nosso conhecimento interpretativo e especializado, vai nos levar a fazer o que ainda não foi feito. E, portanto, a fazer uma discussão que envolva mais e melhor matemática. Porque até este momento, as muitas formações que vocês têm feito e que eu já fiz bastante também, prometem que têm como objetivo melhorar os resultados dos alunos. E não tem dado resultado. O que nós temos, a perspectiva que nós assumimos, eu não quero melhorar os resultados dos alunos. Porque se eu quero melhorar, se o meu objetivo da formação é melhorar os resultados dos alunos, eu consigo propor um conjunto de ações que no imediato os resultados dos alunos vão mudar. Que a pesquisa mostra-nos isso. Mas é no imediato, não é de forma sustentável. Porque depois, no ano seguinte, ou na prova seguinte, os resultados dos alunos vão baixar, vão voltar ao que eram antes. E, portanto, o que nós temos que pensar é o foco prioritário não pode ser melhorar os resultados dos alunos. Essa melhora tem que ser uma consequência de algo que está antes. E o que é que está antes? Os alunos entenderem o que estão a fazer.
Porque se o aluno entender e conseguir pensar matematicamente, recordem da discussão lá da resolução de problemas, para que serve resolver problemas? Se os alunos conseguirem pensar matematicamente e generalizar essas formas de pensar, quando vão para fazer a prova, para ver se os resultados foram bons ou não, essas formas de pensar vão ser, como são generalizáveis, são semelhantes. Têm a mesma estrutura matemática. Quer seja nos números, quer seja nas operações, quer seja na geometria, quer seja na estatística, quer seja no pensamento algébrico. Portanto, nós vamos ampliar, efetivamente, a forma de entender a matemática dos alunos. Porque eu costumo usar a analogia com o Covid. A nossa sociedade está doente, mas é uma doença que não foi agora do problema do Covid, é uma doença que vem há muito tempo, que é a doença do conhecimento. E a cura para essa doença é um investimento feito em nós, professores. Tem que ser um investimento feito em nós, mas um investimento real, efetivo. Não é dizer que a aposta do governo é a educação, se depois efetivamente não há esse investimento. Porque continuar a fazer o mesmo e esperar resultados diferentes é pouco científico. Em português de Portugal diria é burrice. Fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes é burrice. Portanto, a pesquisa informa-nos sobre isso. Por outro lado, continuar a focar as discussões na nossa formação enquanto professores, na mudança de metodologias ou de recursos, sem um foco efetivamente no nosso conhecimento especializado, enquanto professores, que é o que tem que passar a fazer a diferenciar a nossa prática da prática de qualquer outro profissional, para mim é continuar a fazer o mesmo. E, portanto, a pesquisa também nos mostra isso. E se a sociedade está doente, está doente dessa falta de conhecimento, nós, professores, temos que ser mais do que a vacina, porque a vacina só protege. Nós, efetivamente, temos que ser a cura. E a formação vai ser a cápsula que contém essa cura. E, portanto, o que nós temos que... estamos habituados aqui no grupo de pesquisa, de pesquisa e de formação, a desenvolver essa perspectiva da aventura de pensar e implementar essa revolução na formação de professores de matemática. Eu respondo à Camila que sim, Camila, depois posso disponibilizar o PowerPoint da apresentação. E agora, eu volto à pergunta que fiz lá no início, o que é resolver problemas. Se vocês tivessem, imaginem que estão na rua, e esta é uma pergunta típica de um contexto formativo que nós desenvolvemos, para tirar a discussão de como ensino aos alunos. Eu não quero saber como nós ensinamos aos alunos a resolução de problemas. Quero saber o que é resolver problemas. O que é que vocês responderiam? Ninguém respondia nada? Estava a ver no chat? Então eu faço outra pergunta. Ou melhor, antes de fazer outra pergunta. Faça a discussão de para que serve resolver problemas. Reparem que não é o que é, mas é para que serve. Que são duas coisas diferentes. A Rua Costa referiu que resolver problemas é solucionar. Que eram algumas das respostas que estavam aqui. Encontrar a solução, saber a solução, avançar no caminho, encontrar um número que permite verificar se está certo. Portanto, mas, ok, isso é resolver problemas. Uma resposta mais formulada envolve estas dimensões, que são a síntese da resposta àquela pergunta que nós temos feito em vários contextos de formação. Serve para melhorar a qualidade de vida, descobrir coisas novas, mas serve também para aprender a olhar a mesma situação sobre diferentes perspectivas, desenvolver a criatividade, a perseverança, conhecer um conjunto de coisas que nos ajudem a enxergar coisas novas. Portanto, um conjunto de ideias, soluções, estratégias
que nos ajudem a enxergar algo novo. Mas então, e o que é resolver problemas em matemática? Será a mesma coisa? Serão coisas diferentes? Portanto, a resposta é a mesma ou são respostas diferentes? Porque se a resposta à pergunta, o que é resolver problemas, é a mesma de o que é resolver problemas em matemática, então surge outra pergunta. Qual é a especificidade da nossa prática profissional enquanto professores? Existe ou não existe essa especificidade da nossa prática profissional? No trabalho que nós fazemos, existe. Porque ser professor tem que ser algo especializado. E se é algo especializado, a formação de professores tem que ser especializada. Porque, para nós, resolver problemas em matemática vai ajudar a resolver problemas nos outros contextos. Portanto, é o contributo do entender a matemática para melhorar a qualidade de vida. A nossa, enquanto professores, enquanto adultos, e a dos alunos, por entenderem, efetivamente, essa estrutura de resolução de problemas e a generalização associada a essa resolução. Mas nós falamos em resolução de problemas. Pode ser buscar caminhos, encontrar padrões para encontrar soluções ou, como diz o Gabriel, fazer os alunos pensarem de várias formas. Mas mais importante, tão ou mais importante, do que resolver problemas é formular problemas. Porque se nós queremos que os alunos resolvam bons problemas têm que ser formulados. E essa perspectiva tem que ser levada também para a prática de sala de aula com os alunos. Temos que pedir aos alunos para formularem problemas. Eu já vou colocar aqui, fazer uma discussão de um exemplo de um problema, que eu escolho sempre, só escolho um exemplo normalmente, para não andar a saltar de tópicos, e escolho exemplos que têm uma matemática bastante elementar. Para que a desculpa não seja de a matemática é difícil, porque a matemática não pode ser difícil. A matemática só é difícil para quem não entende. Se eu entendo, a matemática fica fácil, como qualquer tudo na vida. Se eu não entendo os contextos ou as situações, fica difícil de reagir, de agir, de estar. Se eu entendo os contextos, fica fácil de tomar as decisões, as melhores decisões. Mas para que serve, afinal, a resolução de problemas? Portanto, aprender a resolver problemas, como eu comentei há pouco, para não ter de resolver problemas. Claro que aqui é um exagero. Porque eu aprendo a resolver problemas para resolver problemas, mas quanto mais eu resolvo problemas, melhor eu sei resolver problemas e, portanto, os contextos deixam de ser problema, porque eu já sei a resposta. Se eu já sei encontrar a resposta, deixou de ser um problema. Isso leva-nos a discutir também o que é que um contexto só é um problema se eu não sei a resposta. Se eu sei a resposta, passou a ser um exercício. E resolver problemas não pode ser, e esta é uma discussão que envolve o nosso conhecimento interpretativo e especializado, resolver problemas não pode ser mudar na perspectiva de muda o número, muda o problema. Se eu tenho um determinado tipo de problemas, de subtração, João tinha 23, António tinha 14. João tinha 23, deu 14 a António. Com quantos ficou? Se eu mudo os números e mudo o problema, João tinha 51, deu 14 ou 17 a António. Com quantos ficou? Se eu tenho estes dois contextos e os problemas são entendidos como sendo diferentes, significa que eu não efetuei uma discussão da resolução de problemas. Porque se só mudaram os números, a estrutura manteve-se a mesma. Significa que eu não entendi, ou o aluno não entendeu, qual é o objetivo, efetivamente, dessa resolução de problemas, de pensar em estratégias diferentes e olhar a estrutura matemática do problema, porque é essa estrutura que é generalizável. Os números mudam, mas a estrutura é a mesma. Isso está relacionado também depois com aquilo que nós dizemos hoje ter que continuar a ser válido amanhã. Porque os alunos, amanhã, na sua formação futura, vão aprender aquela coisa estranha da álgebra.
tem lá o X e o Y. Portanto, só é estranho se o aluno não tiver entendido essa estrutura matemática que sustenta a resolução de problemas. E falando em resolução de problemas, imaginem este contexto típico. Tem essa imagem e a pergunta é: quantas palmeiras estão na figura? Justifique como pensou. Isto é um problema? Essa pergunta que está aí é um problema ou não é um problema? A outra pergunta que tem que ser feita: é um problema para quem? Só é um problema se eu não conseguir encontrar a resposta. Para um aluno do primeiro ano, talvez seja um problema se o aluno não conseguir contar até 28. Para um aluno do terceiro ano, já não pode ser um problema, porque é só contar, efetivamente, a quantidade de palmeiras. Mas quantas respostas possíveis é que nós temos para neste contexto? Temos apenas uma. E resolver problemas é encontrar a resposta possível? Resolver problemas só tem uma resposta? Tem várias? Em muitos materiais didáticos, em muitos livros didáticos, o que nós encontramos é um problema, uma resposta. Quando encontramos um problema, 0 respostas, ou um problema, infinitas respostas, nós normalmente não se associa aos problemas porque estamos no contexto da aula, lá nos anos finais ou no ensino médio. Portanto, temos que trazer esse contexto aqui para os anos iniciais, porque, reparem, a única coisa que está aqui envolvida é saber contar até 28. Portanto, o que nós estamos a discutir aqui é a decomposição do número 28. Agora a pergunta é se isto é um problema para o aluno do primeiro ano, mas é um problema bastante elementar. Que alterações é que nós iríamos propor a esta proposta típica para potenciar a qualidade das discussões matemáticas? Porque tem havido, eu já vou voltar à questão do problema, mas vou regressar aqui à importância da mudança de foco na perspectiva da formação e da nossa prática, para que possamos não continuar com essa ditadura da prática não especializada e com a anarquia das aprendizagens matemáticas dos alunos, em que é cobrado algo sem que os alunos possam entender. Porque muitas das formações têm tido por foco prioritário ou nos recursos, mas nós não somos professores de recursos. Eu não sou professor de recursos. Ou nas metodologias, eu também não sou professor de metodologia. Ou em como ensinar. Mas como ensinar sem discutir o que ensinar. São as questões da pedagogia geral, as questões pedagógicas gerais. E, portanto, temos que fazer diferente do que foi feito e ensinar mais e melhor matemática. E eu estou a ver no chat o comentário do Lucas. Acredito que depende da forma de se organizar a contagem. Vai ser uma resolução diferente. Tipo, contar de 1 em 1 seria uma resposta, mas contar 4 mais 4 mais 6 mais 6 mais 4 mais 4 seria outra. O que é que nós temos que fazer agora? Agora, se estivéssemos no presencial, eu copiava, ou tivesse o YouTube no mesmo computador, copiava a resposta do Lucas para aqui. Mas eu tenho uma resposta semelhante a essa. Que alterações é que teríamos que fazer ao problema para aquele contexto para maximizar o pensar matematicamente? Se eu faço a pergunta quantas palmeiras estão na figura, a resposta é 28. Portanto, o problema é encontrar a quantidade de palmeiras, o 28. Vamos mudar o foco de atenção. Eu já dou a resposta, o que seria a resposta ao problema. Considera as 28 palmeiras. Quero pensar em pelo menos 3 formas matematicamente distintas de contar essas 28 palmeiras. Qual é o problema agora? Quantas respostas possíveis é que nós temos? O problema agora já não é contar, porque eu já sei que tenho 28. O problema agora, e agora a discussão é não para os alunos, mas é para nós aqui enquanto professores, o problema agora envolve
desenvolver o entendimento matemático dos alunos associado à decomposição do 28. E que não é só 20 mais 8, que é o típico que nós fazemos quando trabalhamos a decomposição. Isso por um lado. Por outro lado, vai envolver uma discussão da correspondência entre aquilo que nós dizemos, aquilo que nós fazemos registro numérico e aquilo que nós fazemos registro de pictórico, dos agrupamentos das quantidades de palmeiras. Mas é típico, uma pergunta típica, é esta eu coloquei aí a proguida, e a proguida é a protagonista do livro, da coleção da formação que nós temos escrito, e este em particular é onde está o problema das palmeiras, e que é uma homenagem à minha mãe, que também era professora dos anos iniciais. Portanto, mas a proguida pergunta, ok, mas como assim? Resolver o problema não é encontrar a solução, então a solução seriam 28 palmeiras. Quando nós mudamos este foco, a nossa prática vai necessariamente ter que mudar. Porque eu considero estas 28 palmeiras, esta pergunta para as 28 palmeiras, eu vou colocar aqui. Aqui estão algumas das respostas, e vocês já estão a colocar aí no chat. E agora podíamos pegar em cada uma dessas que vocês estão a colocar no chat e fazer o que eu quero pensar, a dinâmica que eu quero fazer aqui com vocês, para depois abrir para as perguntas. Eu encontrei essas respostas. Reparem que eu encontrei, aí estão 9 respostas diferentes para contar as 28, formas diferentes de contar as 28 palmeiras. O que é que e agora entram os diferentes registros de representação. E entra a questão da ética no ensino e na aprendizagem da matemática e o conhecimento interpretativo. E a questão da ética aqui está relacionada com vamos partir das respostas dos alunos e efetivamente atribuir significado a essas respostas. Mas nós aqui temos dois registros de representação. Um numérico, envolvendo as operações, e vamos ter outro associado à contagem, porque a pergunta é, indique formas distintas de contar as palmeiras. A nossa tendência é fazer o registro numérico. Mas eu não necessito, e por isso eu posso fazer esta atividade, transformar esta tarefa em brincadeira para a educação infantil, envolvendo uma quantidade menor de palmeiras, porque eu não necessito de registar as operações. Só necessito fazer os agrupamentos, que é a questão da decomposição do 28. Se eu pensar 7 vezes 4, qual é o registro que estaria associado a esta solução? Seria este que está aqui. Isto corresponde a 7 vezes 4 ou corresponde a 4 vezes 7? Estamos na tabuada do 4 ou na tabuada do 7? Temos... aqui temos o 4 repetido 7 vezes. E, portanto, eu não vou discutir aqui essa dinâmica, a diferença entre 7 vezes 4 ou 4 vezes 7, que o resultado é o mesmo, mas a multiplicação não é o mesmo. O produto é o mesmo, mas a multiplicação não é o mesmo. Isso está dos livros também da coleção formação, que fala sobre o desenvolvimento do pensamento algébrico no contexto da multiplicação. Mas outro exemplo aqui é, então, se nós pegar esta produção, como é que o que é que seria a representação correspondente em termos de agrupamentos na contagem das palmeiras? E eu vou dar um pouco mais rápido. Portanto, se eu tenho 2 vezes 4, 2 vezes, tenho aquelas dois retângulos e depois mais um retângulo de 2 por 6. Portanto, aqui a opção é passar da representação numérica para a representação em termos de conjuntos. Mas temos que fazer o contrário também. Atribuir significado às produções dos alunos, no sentido de, se um aluno tiver feito este registro de representação, com 4 quadrados aí, um quadrado grande e 3 quadrados pequenos, qual das respostas do lado esquerdo corresponde efetivamente a esse registro de representação? E esta estratégia nós podemos projetar aos alunos na sala
a resposta do aluno e pedir para que seja feito o registro da representação, para que haja esse conhecimento que permite navegar entre diferentes representações. A representação em termos de conjuntos e a representação numérica em termos das operações. Portanto, aqui a resposta seria esta de 4 vezes 4, que é o triângulo, o retângulo maior, que é quadrado, que é retângulo, o quadrado maior e depois 3 vezes os quadrados de 2 mais 2. Do mesmo modo, este tipo de representação, em que o problema agora já não é contar as palmeiras, porque eu já sei que têm os 28, o problema é qual a representação matemática correspondente a esta organização. E reparem que eu aqui tenho, e há um conjunto de estratégias para discutir, inclusivamente esta produção em concreto, com as crianças de educação infantil. Eu aqui tenho algo que está sobreposto. Se está sobreposto, eu estou a contar 2 vezes. Se estou a contar 2 vezes, vou ter que retirar. Portanto, é diferente das nossas estratégias usuais de contar efetivamente, o que estamos, de separar as contagens que estamos a efetuar. Outra opção, não tradicional, vamos contar o que não está lá. E esta estratégia está associada a ajudar os alunos a ultrapassarem uma dificuldade que têm depois no 6º e no 7º ano para terminar a área de determinado espaço em que não podem considerar o valor todo da área porque têm que retirar partes desse espaço. Reparem que aqui as estratégias não são de vou só perguntar ao aluno como o aluno fez. Eu tenho a intencionalidade de efetuar a discussão matemática associada a partir das respostas dos alunos. Qual é a discussão matemática que nós queremos fazer com os alunos, de modo a que eles todos sejam responsáveis pela aprendizagem de todos. E essa é mais uma questão da dimensão ética do ensino da matemática. Todos nós temos que ser responsáveis pela aprendizagem e pelo entendimento matemático de todos, toda a comunidade que está ali. E, portanto, tira o peso da responsabilidade da nossa parte enquanto professores, por um lado, aparentemente, mas coloca muito mais peso no nosso conhecimento especializado para fazer essa dinâmica. Outro tipo de perguntas que nós poderíamos fazer era que problemas podemos formular, efetivamente, a partir destas imagens ou destas operações que estão aí da divisão. E para terminar, que eu já me alonguei um pouquinho, o que é essencial nesta questão da resolução de problemas em matemática e para que serve a resolução de problemas em matemática e porque é que é importante o navegar entre diferentes registros de representação de modo a que os alunos possam entender. O que é importante, o que é essencial na resolução de problemas em matemática? Não pode ser o resultado. Não pode ser o resultado numérico. Não pode ser encontrar a resposta. Porque se o importante é encontrar a resposta, eu encontro a resposta àquele problema, joguei o problema fora, vou fazer o próximo. Sem aproveitar as aprendizagens que foram desenvolvidas, têm que ser desenvolvidas em cada um dos problemas. Não pode ser acertar a conta, porque a matemática não é só números. Reparem que eu trouxe aqui um contexto que tem operações e que não tem operações no mesmo problema. E, portanto, eu posso resolver aquele problema de formas diferentes de contar sem qualquer número. Basta fazer a organização de diferentes formas. Portanto, é algo muito mais... A importância da resolução de problemas é algo muito mais importante do que a resposta final. É desenvolver as formas de pensar matematicamente dos alunos. Mas para nós, quanto professores, podermos desenvolver as formas de pensar matematicamente dos alunos, nós temos que desenvolver a nossa própria forma de pensar matematicamente. Temos que fazer o que ainda não foi feito, de transformar a nossa prática, a prática que nós já fazemos, por pequenas mudanças na prática, vão ter impactos enormes nas aprendizagens matemáticas dos alunos. Portanto, e para erradicar esses traumas, terminar com a ditadura do professor, em termos da não implementação no uso do conhecimento especializado, exige esse conhecimento interpretativo que vai ajudar o aluno, efetivamente, a entender.
E para isso é necessário uma formação especializada que vai assumir que esse conhecimento pedagógico não se ensina, que se vive, e que é a vivência que se implementa, tem por base essa interpretação das experiências e das práticas e do conhecimento matemático dos alunos, para que nós efetivamente possamos transformar o indivíduo, para que o indivíduo possa transformar a sociedade. Portanto, eu vou terminar por aqui. Só temos 5 minutos